Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês com as atividades do PET, volume 4, semana 3. No vídeo de hoje a gente vai fazer as 3 questõezinhas do PET, as questões que falam sobre colisões. Se ainda não viu, peço que vejam o vídeo do conteúdo para que vocês possam entender melhor as questões. Tudo bem? Bora para a questão de número 1? Um garoto brincando de bola de gude com o seu colega executou uma jogada e percebeu que ao lançar a bola A com certa velocidade VA, contra a bola B de seu colega, a qual se encontrava em repouso, o seguinte fenômeno aconteceu imediatamente após a colisão entre as bolas. A bola A ficou parada enquanto a bola B adquiriu uma velocidade igual a VA, velocidade da bola A antes da colisão. Essa situação pode ser representada através da figura acima, sendo 1 a situação antes das bolas colidirem e 2 a situação após a colisão. Considerando que essa observação só seria possível num plano horizontal e sem atrito, é correto afirmar que... Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor? Então a bola B estava parada, a A veio girando com velocidade VA, bateu na B, a A ficou parada e a B é que ganhou a velocidade de A. Bom, para a gente começar a conversa, a gente pode diferenciar que tipo de colisão a gente teve aqui. A gente tem basicamente 2 tipos de colisão, a colisão elástica e a inelástica. Na elástica, os corpos se separam, como foi o que aconteceu aqui. Então essa colisão ela é elástica. Na inelástica, os corpos permanecem juntos após a colisão. Então, para início de conversa, essa colisão aqui ela é elástica. Tudo bem? Bom, independente de qual tipo de colisão que a gente tem a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes da colisão aqui, ela precisa ser igual depois da colisão aqui, tá bom? Bom, vou definir para a direita como positivo, a nosso referencial do eixo X para a direita positivo, para a gente não ter problemas de sinal. VA aqui, a velocidade de A é positiva e a de B também é positiva lá após a colisão. Então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Bom, mas qual que é a quantidade de movimento antes? É a quantidade de movimento inicial do A mais a quantidade de movimento inicial do B. E depois da colisão? Depois da colisão é a quantidade de movimento final do A mais a quantidade de movimento final do B. Tudo bem? Bom, mas qual que é essa quantidade de movimento inicial do A? É a massa dele vezes a velocidade inicial dele, a velocidade antes da colisão. E do B é a massa dele vezes a velocidade dele, a velocidade inicial dele, que é a antes da colisão. E final vai ser a massa do A vezes a velocidade final do A, velocidade após a colisão. E do B a massa dele vezes a velocidade final dele, velocidade após a colisão. Os valores da velocidade eu tenho. A velocidade inicial de A eles chamaram apenas de VA. Como aponta para o lado positivo, ela é positiva. A velocidade de B inicial é zero, então tudo isso aqui zero. A massa de A é MA e a velocidade final dele, o A está parado aqui após a colisão, então fica zero e zero todo esse termo aqui. A massa de B é MB e a velocidade final dele falou que era igual à velocidade de A, então VA aqui também. Também para o mesmo lado, então positivo. Então a gente chega à conclusão que MA vezes VA é igual a MB vezes VA. Como o VA está multiplicando dos dois lados, eu posso cortar ele, né? Então fica que a massa de A é igual à massa de B. Tudo bem? Vamos olhar as alternativas aqui. Ele quer o que é correto afirmar. A colisão mostrada é inelástica? Não, ela é uma colisão elástica, né? Os corpos se separaram após essa colisão. A energia cinética não se conservou? Bom, como que a gente vai olhar se essa energia cinética se conservou? A gente pode calcular a energia cinética antes da colisão, energia cinética inicial, e energia cinética final, ou seja, após a colisão. A energia cinética inicial é a massa de quem está se movendo, que é MA, vezes a velocidade dele, que é VA ao quadrado, sobre 2. Eu poderia somar a do B aqui, mas no caso de somar a do B, como a velocidade dele é zero, esse termo todo se anularia. Então, a energia cinética inicial é isso aqui. Bom, e a energia cinética final? Eu poderia somar a do A, mas a velocidade dele é zero, então ele não tem energia cinética. A energia cinética final do meu sistema ela é basicamente mB vezes a velocidade de B ao quadrado sobre 2. Né? Essa velocidade de B, que é igual à velocidade de A. Bom, se as massas forem iguais, como de fato a gente já demonstrou que é, essas energias cinéticas também são iguais. Então se conservou sim, né?
como a massa de A é igual à massa de B, elas se conservaram, beleza? Então essa aqui também está errada. A massa da bola A é maior que a massa da bola B, também está errada. A quantidade de movimento se conservou e ela sempre se conserva, a gente não precisaria ter feito cálculo nenhum para chegar a essa conclusão. E a quantidade de movimento não se conservou, está errado. Então a resposta certa aqui é a letra D. Tudo bem? Bom, bora fazer a questão de número 2. 2. Um bloco A deslocando-se com velocidade VA em movimento retilíneo uniforme colide frontalmente com o bloco B, inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos, na mesma direção em que se locomovia o bloco A antes da colisão. Baseado nessas informações e considerando que os blocos possuem massas iguais, é correto afirmar que... Bom, então o bloco B estava parado, o A estava vindo, depois que eles bateram, ambos começaram a se mover juntos. E o que eu quero ver aqui é qual que é a relação entre a velocidade final, né, dos blocos juntos comparado à velocidade inicial que o A tinha. Bom, então aqui de novo a gente tem uma situação inicial e uma situação final. Uma situação inicial em que só o bloco A se move para a direita, com uma velocidade que eu vou chamar de VA, e depois eu quero saber qual que é a velocidade final dos dois bloquinhos aqui que eu vou chamar de velocidade B. Tudo bem? A velocidade inicial do B aqui era 0. E aqui eu vou adotar para a direita de novo como positivo, só para a gente poder diferenciar. Então, como a gente tem uma colisão, a quantidade de movimento inicial, ou antes da colisão, é igual à quantidade de movimento final, ou depois da colisão. Qual que é essa quantidade de movimento inicial? É a quantidade de movimento inicial do A, mais a quantidade de movimento inicial do B. E qual que é a quantidade de movimento final? É a quantidade de movimento final do A, mais a quantidade de movimento final do B, de todos os corpos do meu sistema, dos meus objetos de estudo. Quantidade de movimento inicial vai ser a massa do A, que eu vou chamar de M, vezes a velocidade do A, que é VA. A massa de B é M, vezes a velocidade inicial dele, que é 0. Então esse termo todinho aqui zerou. Qual que é a quantidade de movimento final do A? É a massa do A, que é M, vezes a velocidade dele, que agora é V. Ambos estão se movendo com velocidade V. Mais a quantidade de movimento final do B, que é a massa dele, vezes a velocidade final dele, que é V também depois da colisão. Então M vezes VA vai ficar igual a 2mv. Os dois são iguais, eu posso somar eles, né? mv mais mv dá 2mv. A massa pode cortar, está de ambos os lados, então a velocidade final aqui, passando esse 2 dividindo, fica VA sobre 2 é igual a V. Então a velocidade final, ela nada mais é que a metade da velocidade dos corpos, tá bom? Então aqui, a velocidade dos blocos após a colisão é VA sobre 2, e como se trata de uma colisão inelástica, a gente tem apenas a conservação da quantidade de movimento. O que se conserva, mas a energia cinética, ela não se conserva. Tudo bem? Então, como apenas o que se conserva, a letra A está errada, porque está falando que houve uma conservação tanto da quantidade de movimento quanto da energia. A velocidade dos blocos após a colisão é VA, já está errado. A velocidade dos blocos após a colisão é VA, também já está errado. Letra D. A velocidade dos blocos após a colisão é VA sobre 2 e houve apenas conservação da quantidade de movimento por se tratar de uma colisão inelástica, né? Isso mesmo. Letra D, então, está correta. Fechou? Bom, bora fazer a questão de número 3. 3. São realizadas experiências com 5 pêndulos de mesmos comprimentos. As massas pendulares são de bolas de bilhar iguais, cada uma ligeiramente encostada na outra. Então as massas de todas elas são iguais. A bola 1 é erguida de uma altura h e abandonada. Ela colide com a bola 2. O choque se propaga e a bola 5 é lançada praticamente até a mesma altura h. Ou seja, a mesma velocidade que essa aqui adquiriu quando estava quase colidindo, foi transferida para a última bola, já que ela atingiu a mesma altura que a outra aqui. Tudo bem? Agora a bola 1 e 2 são erguidas conforme ilustra a figura e abandonadas. Elas caminham junto até a colisão com a bola 3. Dois estudantes, Mário e Pedro, têm respostas diferentes com relação à previsão do que irá ocorrer após a propagação do choque. Mário acha que somente a bola 5 irá se movimentar, saindo com velocidade 2 vezes maior que as velocidades das bolas 1 e 2 incidentes. Pedro acha que as bolas 4 e 5 sairão juntas com a mesma velocidade das bolas incidentes 1 e 2. Bom, e aqui o texto quer saber qual previsão está correta, a de Mário ou a de Pedro, né?
Para isso, a gente precisa analisar que, antes da colisão, a gente tem duas bolinhas de massa m se movendo com velocidade v aqui. Beleza. E depois da colisão, a gente tem duas possibilidades. A possibilidade do Mário e a possibilidade do Pedro. Na possibilidade do Mário, a gente tem que uma única bolinha de massa m sairá com velocidade 2v. E na hipótese do Pedro, a gente vai ter duas bolinhas também de massa m, ambas saindo com velocidade v aqui. Tudo bem? Bom, qual delas que é fisicamente possível? Se trata de uma colisão elástica aqui, né? Se é uma colisão elástica, a gente pode ter a conservação da energia cinética, mas a gente sempre tem a conservação da quantidade de movimento. Quando a gente fala da conservação da quantidade de movimento, as duas são possíveis. Por quê? Porque antes eu tenho uma quantidade de movimento, lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, a quantidade de movimento inicial aqui é a massa do sistema, que é 2m, vezes a velocidade do sistema, que é v. A quantidade de movimento final do Mário, para o Mário, também vai dar isso, né? Porque eu tenho uma massa m, só que uma velocidade de 2v. Então vai acabar dando 2mv também. E a quantidade de movimento final do Pedro também é duas massas m vezes v. Então a quantidade de movimento se conserva para todo mundo. O problema é a conservação da energia cinética. A energia cinética inicial, ela é a massa do sistema, que é 2m, vezes a velocidade, que é v ao quadrado, sobre 2. A energia cinética final para o Mário, ela vai dar maior, né? Porque eu tenho uma massa, mas a velocidade é 2v e ela está ao quadrado. Então isso aqui vai resultar em 4mv ao quadrado sobre 2, ou seja, duas vezes maior que a inicial. A energia cinética, ela pode não se conservar, mas ela nunca vai aumentar. A energia ela pode apenas se transformar em outras formas. Nesse caso, ela vai diminuir. E já para a hipótese do Pedro, a energia cinética final dele fica igual à inicial, né? Porque fica uma massa de 2m vezes v ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então aqui, a previsão do Mário não está correta. Não. Pois houve um aumento na energia cinética. E a previsão do Pedro? Sim, né? Sim. Uma vez que a energia cinética se conservou. Tudo bem, pessoal? Bom, então foi esse o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Feliz Natal. Até mais. Tchau.